Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz o seguinte: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Amém? Você pode se assentar. Esse texto faz parte do cântico, chamado Cântico de Moisés. E nesse trecho que nós lemos aqui no versículo 4, Moisés canta, pelo menos, eu nem me prendi nesses detalhes, mas pelo menos 2 atributos aqui, dos quais nós vamos falar de um deles. Deus é justo. Deus é justo. E no próprio texto a gente vê Moisés declarando que não há injustiça nele, que ele é reto, que os caminhos do Senhor são justos, que a obra que Deus fez e faz é completamente perfeita. Deus é justo. Isso indica a justiça, a moral e a retidão ou a excelência dele. Se nós formos procurar no hebraico ou no grego, os termos eu não coloquei aqui, mas se nós formos procurar, nós vamos encontrar isso. Justiça, ou melhor, a justiça, a moral, a retidão ou a sua excelência. Ele é absolutamente justo. E sempre age de maneira, olha só, e sempre age de maneira perfeita. Consistente com a sua natureza, consistente com quem ele é. Suas obras, decretos, juízos são absolutamente perfeitos. Aleluia. No dia em que Deus julgar os homens segundo as suas obras, esses, mesmo condenados, se dobrarão diante dele e declararão o quanto reto, perfeito e justo ele é. Para que Deus deixe de ser justo, ele tem que deixar de ser Deus. Porque a justiça, essa condição de justiça, de justo, faz parte da natureza de Deus. E mais, irmãos, essa é uma verdade maravilhosa e que inspira em nós grande confiança nele. Deus é justo. E a segurança para nós servirmos a um Deus como esse. Porque nele não há injustiça. Diferentemente de muitos no mundo, de muitas autoridades no mundo, que você confia. Você e eu confiamos em algum momento. E de repente a pessoa muda a concepção, muda a visão, muda aquilo que estabeleceu. Às vezes vai de um polo a outro. Mas Deus não. Deus é justo. E tudo o que Ele faz é completamente perfeito. Aleluia. 1. A justiça de Deus. Salmos 36, versículo 6. Salmo 36, versículo 6 diz o seguinte: A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo, Senhor. Tu conservas os homens e os animais. O que esse trecho do Salmo 36, versículo 6 quer dizer? Eu me lembrei de um trecho de uma música do Asaf Borba, bem antiga, que diz: Tua justiça
é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar. Esse salmo, esse trecho do salmo quer dizer isso, né? Quando ele diz a tua justiça, e eu separei aqui como as grandes montanhas, significa que a justiça divina é maior e mais majestosa do que o mais alto monte que existe nesse mundo. E quando o salmista diz que os juízos de Deus são um grande abismo, significa que os seus juízos são mais profundos e insondáveis do que o mais profundo mar. É muito mais alto do que a nossa concepção humana consegue alcançar e muito mais profundo do que nós conseguimos compreender carnalmente. Irmãos, Deus é completamente perfeito. Tudo que Ele faz é completamente perfeito. Isaías capítulo 5, versículo 16. Isaías 5, versículo 16 diz: porém, o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Aqui aprendemos que o Santo de Deus demonstra que é separado, que é distinto de todos os demais através dos atos justos que pratica. A santidade de Deus, isto é separação de todos os outros seres e coisas, é demonstrada mais claramente por meio de suas justas obras. Não há ninguém santo e justo como o Senhor. Não há. Não há ninguém santo e justo como o Senhor. Eu quero lembrar também que a justiça de Deus é a sua santidade em ação. Justiça de Deus é a santidade em ação. É a santidade de Deus que se manifesta no tratamento correto com as suas criaturas. É uma conduta reta. É uma conduta reta em relação às suas criaturas. 2. O Senhor ama a justiça, mas odeia a injustiça. A justiça de Deus, assim como a sua santidade, é refletida em sua atitude diante das obras de homens e anjos. Deus não é moralmente neutro ou apático, mas ama ardentemente a justiça e odeia a injustiça. Eu quero convidar você a abrir aqui Salmo 7 e logo depois o Salmo 11. Deus é justo. Salmo 7, versículos 11 e 12. Lembrando que esse tópico 2 declara: o Senhor ama a justiça e odeia a injustiça. Salmo 7, versículos 11 e 12 diz o seguinte: Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Agora eu convido você a abrir no Salmo 11, versículos do 4 ao 7. Salmos 11, versículos do 4 ao 7, que diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo,
O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Quando você ouve textos como esse, o que é que vem ao seu coração? O que é que vem à sua mente? Há pessoas que, por causa de textos semelhantes a esses, dizem que Deus é um Deus tirano. Dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim. Eu discordo plenamente. Ele é um Deus justo. E as pessoas que pensam assim, inclusive as que estão dentro da igreja, é porque não tiveram as suas mentes transformadas pela mente de Cristo. Estão tão corrompidos com o pecado, pelo pecado, melhor dizendo, que as suas mentes estão tão mundanizadas que não veem mais as obras retas e justas que Deus fez. A corrupção é tanta que quando se fala, por exemplo, apenas como exemplo, na correção de um filho, tem crente que discorda quando a Bíblia nos exorta a corrigirmos o nosso filho em tempo devido. Quando eu corrijo a minha filha, é uma grande prova de amor, segundo a palavra, segundo a Bíblia. E quando eu deixo de corrigir quando ela precisa, é o contrário. É uma prova de desamor. Da mesma forma, Deus, o nosso Deus justo, Ele ama e Ele corrige. Da mesma forma, o nosso Deus, irmãos. Da mesma forma, o nosso Deus. Por causa da sua natureza justa, santa, Deus tem que punir o pecado. Ele tem que punir porque Ele é Deus e a sua natureza é completamente, a sua natureza santa. Como nós estudamos na última vez que nós trouxemos o assunto, dizemos que Deus é santo, santo, santo. É completamente contrária ao pecado, à iniquidade, à injustiça. E o salário e a paga pelo pecado é a punição, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E vida em abundância, é a vida eterna. Por isso, nós não devemos ter um julgamento precipitado quando lemos textos como esse. Porque todo o pecador merece a morte, conforme a Escritura declara. Não é o pastor Júlio que está dizendo, não, a Escritura declara isso. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Logo, todo aquele que insiste em viver na prática do pecado, longe de Deus, apesar de todo o amor que Deus tem, se não se arrepender, vai sofrer isso que nós lemos no Salmo 7 e Salmo 11. Sofrerão justamente, padecerão justamente, merecidamente, por isso que nós acabamos de ler no Salmo 7 e Salmo 11. Mas vamos continuar aqui. Antes de continuar, irmãos, dar uma pausa aqui,
tem um veículo lá fora, placa LBB 3917, está com um pisca-alerta ligado. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se a gente sabe que o Senhor ama a justiça e odeia a injustiça, nós precisamos nos posicionar, sim ou não? Primeira coisa, precisamos agradar a Deus. E como é que seres tão humanamente, moralmente distantes de Deus se achegam perto dele? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Mediante uma vida de comunhão, de entrega total a Jesus, nós podemos nos achegar diante dele. E apesar de toda falibilidade que temos, por sermos comprados pelo sangue de Jesus, Deus nos aceita. Deus nos aceita como alguém justo. Isso é maravilhoso. O Senhor não tem prazer na perversidade e não pode permanecer neutro diante do pecado. Isso que eu estou lendo aqui, irmãos, são alguns apanhados de um comentário de um escritor alemão chamado Warren Wiersbe. Tá? Então, eu estou lendo algumas coisas, adaptei algumas coisas, então vou estar lendo com vocês aqui alguns apanhados. A fim de agradarmos a Deus, devemos ter fé e nos identificarmos com Cristo. Afinal de contas, só teremos comunhão com o Pai através de uma entrega total e completa a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos agradar a Deus, e somente dessa forma nós podemos agradar a Deus. Existem muitas pessoas que vivem em rebelião contra o Criador, que bebem da iniquidade como se fosse água, que têm como estilo de vida a injustiça e pouco se preocupam com as consequências de uma vida longe do Criador. Essas pessoas que não estão dispostas a se submeterem ao senhorio de Jesus Cristo habitarão no inferno. Foi o que nós lemos aqui no Salmo, nesses trechos que nós lemos de Salmo 7 e Salmo 11. Apesar do ser humano ser merecedor da condenação, do mais profundo do abismo, Deus, apesar de Deus odiar o pecado, repudiar o pecado, Ele prova o seu amor para com todos. João 3,16, para que todo aquele que nele crê, finalzinho, não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que alguém diz que Deus é tirano, se o próprio Deus provê o escape para qualquer um que nele crê? Como é que Deus entrega um presente tão precioso para a humanidade e as pessoas perversas, com a mente deturpada pelo pecado, dizem que Deus é um tirano, se o próprio Deus provê o Cordeiro para tirar o pecado do mundo? Como é que alguém ousa dizer isso do meu Deus, do nosso Deus, que é justo, santo, todos os seus caminhos são retos, todos os seus juízos são perfeitos? Embora todo homem, inclusive nós, mereçamos a morte por causa do pecado, nós fomos alcançados pela sua maravilhosa graça.
E não por nosso próprio merecimento, não, mas por causa da sua grande misericórdia, por causa da sua grande longanimidade, por causa da sua grande paciência, enquanto declarávamos a nossa rebelião contra Ele. Da mesma forma, aquele que ainda não se rendeu a Cristo, se você está vivo, meu amigo e minha amiga, foi porque a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez nessa manhã. E Deus não tem feito vista grossa dos seus pecados, mas Ele tem tido paciência, esperando que você se arrependa e se volte para Ele. Porque Deus é justo. Ele está te dando chance de arrependimento. Sabe por quê? Porque Ele quer ter você por toda a eternidade ao lado dEle, assim como quer ter a todos nós. Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aleluia! Ele nos dá chance, Ele nos dá oportunidade. E você que tem vivido na prática do pecado da mesma forma, se arrependa. Volte-se para Deus. Abandone toda a prática de pecado. Cuidado com o coração de alguém que zomba de Deus. Cuidado com o coração, com atitudes que zombam de Deus. Muitas das vezes a gente não faz isso, como nós falamos na quarta-feira. Muitas das vezes nós não escarnecemos de Deus com as nossas palavras, não ensinamos coisas erradas, mas as nossas atitudes acabam zombando de Deus, acabam não levando a sério as advertências da palavra de Deus. Se arrependa, porque o nosso Deus é justo, e Ele analisa o coração, é diferente de um juiz terrestre. A gente vai ler aqui. Que Ele julga conforme as evidências que ele recebe. Mas o nosso Deus, Ele sabe de absolutamente tudo. Ele conhece o meu coração. Ele sabe qual é a minha motivação para estar aqui em cima. Ele conhece o seu coração. Ele sabe qual é a motivação do seu coração para estar aqui nessa manhã. Ele sabe o que está se passando nesse momento no seu coração. A Deus ninguém engana. De Deus ninguém zomba. Ele é justo. Ele é santo. Como nós falamos, a justiça de Deus é a sua santidade em ação. Por isso que Deus vai condenar, Ele tem condenado o pecador. Muitos que morrem sem Deus estão condenados ao inferno. Embora, é importante dizermos, irmãos, é importante não entrarmos em debates, é importante não fazermos julgamentos precipitados e em dizer fulano foi para o inferno, fulano não foi. Não, isso pertence a Deus, é única e exclusivamente a Deus. Embora quem viva uma vida longe de Deus, a Bíblia nos aponta que a consequência de viver uma vida longe de Deus é a perdição. A gente sabe disso, mas não condene ninguém. Eu me lembro de um testemunho do evangelista Paulo. Uma mãe, eles chegaram na UPA e uma mãe veio desesperada. O menino parece que havia sido morto de uma forma brutal pelo tráfico. E a mãe veio desesperada até ele quando o viu chegando e perguntou qual teria sido o destino da alma daquele rapaz. Irmão, segundo a palavra, alguém que não vive uma vida diante de Deus é condenação. Mas qual foi a resposta que o evangelista deu? Minha amada, eu não tenho como dizer para onde o seu filho foi, mas eu tenho a plena convicção que se ele tivesse arrependido, ele está nos braços do Senhor. E aquela mulher, naquele momento, segundo relatos dele,
guardou em seu coração uma grande esperança e ficou tão aliviada que aquele desespero inicial cessou. Irmãos, nós sabemos, sim, aquele que vive na iniquidade, aquele que vive na prática do pecado, vai para o inferno. Aquele que não ama a Deus, aquele que é amigo do mundo e é inimigo de Deus, ele vai para a condenação, a gente sabe disso. Mas devemos tomar cuidado ao vermos determinadas situações e dizer, foi para o inferno, ou até mesmo, foi salvo. Porque só quem sonda os corações e conhece a intenção do coração é Deus. Ao contrário, também é a mesma coisa. Muitas das vezes uma pessoa vive uma vida aparentemente piedosa, uma vida voltada para Deus, alguém que participa de tudo, que faz de tudo, mas e no seu íntimo do coração? A gente não conhece. Mas naturalmente, conforme a palavra do Senhor declara, pelos frutos a gente conhece a árvore, a gente vê, mas só quem sonda o coração, só quem vai dar a última palavra é Deus. Amém? Então é algo que a gente precisa praticar. Se nós virmos situações assim, se alguém vier, cuidado. Embora nós, pela palavra, as evidências nos dê todas as provas de que aquela pessoa que viveu longe de Deus o tempo inteiro, embora biblicamente a gente tenha a noção de que se aquela pessoa não se arrependeu, ela foi para o abismo, ela foi para a condenação, mas cuidado. Tenhamos compaixão daquele que está sentindo aquela dor e aproveitemos aquele momento para lançar a semente do Evangelho, para lançar a semente da esperança, como o evangelista fez. Foi tão marcante esse testemunho que ele me deu que eu não esqueci. E olha que eu sou bem esquecido, eu não esqueci desse testemunho. Então é muito importante, porém, todo aquele que vive na iniquidade e não se arrepende, será condenado. Será condenado. Vamos continuar lendo aqui. O Pai amou o mundo perdido e enviou seu Filho para que o homem caído fosse resgatado e se conciliasse com Ele. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E seu convite se estende a todos, mas nem todos querem ser alcançados por sua graça e seu grande amor, mas querem viver segundo as suas próprias concupiscências, segundo os desejos do seu próprio coração. Porém, o que as pessoas não querem compreender é que apesar da verdade gloriosa do amor de Deus, essa verdade gloriosa do amor de Deus não muda o caráter divino contra o pecado. Deus é amor? Sim, é. Mas também é santidade, mas também é justiça. Hoje se tem separado. Não, Deus é amor, amor, amor. Nós falamos na outra aula que o único atributo de Deus que é repetido é a santidade. Deus é santo, santo, santo. É o único que você encontra na Bíblia. Você lê lá, Deus é santo, santo, santo. Você não lê Deus é amor, amor, amor. Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas você vê na Bíblia, Deus é santo, santo, santo. E apesar, sim, Deus é amor. E Ele já provou isso quando entregou o seu Filho na cruz do Calvário, como nós acabamos de ler aqui. Mas apesar disso, apesar de todo o seu amor, e é um amor imenso, e é um amor muito grande, mas apesar disso, se o homem não se arrepender, a sua justiça será feita, a sua justiça será aplicada, se o homem não se arrepender.
E tem muita gente que não entende, irmãos. Principalmente o ímpio não entende. Que às vezes a pessoa viveu uma vida inteira bebendo iniquidade. E no determinado momento da sua vida, ela tem um encontro com Cristo, um encontro marcante, real com Cristo, e ela é transformada. Ela não tem o direito de ser transformada por Jesus? Claro que tem. O padrão que Deus espera para cada um de nós é que nós venhamos a nos arrepender, porque mediante o nosso arrependimento, Ele tem o prazer de perdoar. Mediante o arrependimento, mediante o abandono de toda a prática de pecado, Ele tem o prazer de transformar, de trazer para si, de fazer dessa pessoa filho dele. E tem muita gente que não quer entender isso. Acha que por não fazer as mesmas coisas que, por exemplo, um criminoso, acha que é bonzinho. Não, não tem ninguém bonzinho aos olhos de Deus. Na cosmovisão bíblica, o que é cosmovisão? É uma visão segundo a palavra, não segundo o mundo. Na cosmovisão bíblica, ninguém é bonzinho. Por isso, Jesus precisou morrer na cruz. Se tivesse alguém bonzinho, Jesus não precisaria derramar sangue precioso na cruz. Mas estávamos todos perdidos nos nossos delitos e pecados, por melhor que parecêssemos, ou por melhor que as pessoas parecem ser. Deus é justo. Deus é justo e enviou o seu Filho para pagar pela culpa dos nossos pecados. Jesus pagou lá na cruz para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos alcançados pela sua graça. Ele é justo. Naquele grande dia, ninguém vai ter argumento diante dele. Todos aqueles condenados, ninguém terá nenhum tipo de argumento diante dele, porque ele sabe de absolutamente tudo. E ele entregou o seu Filho para redimir a todos, mas a todos que nele creem. Aleluia! Deus é justo, Deus é maravilhoso, Deus é reto, Deus é perfeito. Aleluia! Porém, o que as pessoas não querem compreender é que, apesar da verdade gloriosa do amor de Deus, ela não muda o caráter divino contra o pecado. Deus abomina e castiga os pecadores que não se arrependerem. Estamos frisando isso, que não se arrependerem. Deus não tem prazer nessas pessoas e elas não podem habitar com Ele. Porém, apesar de Deus não ter prazer nos pecadores e nem os pecadores terem a oportunidade de habitar com Ele, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 30, deixa eu ver aqui na minha colinha, capítulo 33. Para quem diz que Deus é tirano, porque Ele envia para o inferno com justiça. Mais um texto. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11 diz o seguinte: Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Olha o que Deus está dizendo. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Aleluia! Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Embora, se essa pessoa permanecer na sua impiedade, ela vá perecer. E ela perece por causa da justiça divina. Por causa da rejeição do presente do rei. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Porque a gente não tem um conceito muito... um conhecimento grande de uma monarquia, por exemplo. Mas a gente talvez já tenha tido uma ideia. Quando um rei chama, não se pode dizer não. Quando um rei pede alguma coisa, eu não posso dizer não para o rei. E o Rei dos Reis está nos chamando ao arrependimento. O Rei dos Reis está nos oferecendo um presente chamado salvação, mediante o derramamento do sangue do seu único filho. Embora ele não nos obrigue a aceitar, há uma consequência ao não aceitar. E essa consequência é a morte eterna. Por quê? Porque eu rejeitei o presente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque eu não quis ter o meu estado de morte transformado por Ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes espera que ele se arrependa. E se tem alguém aqui nessa manhã, e se tem alguém ouvindo essa palavra pela internet, quando ouvirem, lembre-se disso. Apesar de todos os seus pecados, você está vivo até agora. Misericórdia, graça, longanimidade, paciência. Deus está esperando que você se arrependa. Mas não brinque com esse tempo que Deus tem te dado. Corra para Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa é uma mensagem de urgência. Porque o nosso Deus é justo. E ninguém terá desculpa diante dele. Eu não terei, se eu não andar conforme a vontade dele. Você não terá, se você não andar conforme a vontade dele. Ninguém terá desculpa diante dele. Ninguém. Até porque ele sonda todo o nosso coração, todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, ele sonda tudo. Ele conhece tudo. Mas lembre-se, a graça do Senhor está disponível para todos nós. Porque Ele é justo. Ele é tremendo, é maravilhoso. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. O justo Deus exige santidade de todos aqueles que são seus. O justo Deus exige que nós sejamos como Ele. Mas como ser como Ele, se a gente é imperfeito? Já demos a resposta, mediante a Jesus Cristo. O Senhor Jesus assumindo um controle da nossa vida. Nós seremos justos, segundo aquilo que Ele estabeleceu. Nós amaremos a justiça, segundo como Deus ama a justiça e aborrece a injustiça. Se nós tivermos comunhão com Jesus, nós precisamos de comunhão com Cristo. Nós temos clamado para que os amados irmãos frequentem aos cultos, participem ativamente dos cultos. Mas participar por participar não faz com que você tenha comunhão com Cristo. Mas se você for alguém ativo, alguém que tem o interesse de aprender, de crescer, como a Bíblia nos orienta, na graça e no conhecimento do Senhor, e coloca em prática os ensinamentos, é isso que Deus quer de nós. Nós vamos amar a justiça e aborrecer o mal e aborrecer a injustiça. Agora, vir por vir, o pastor está enchendo a minha paciência, dizendo que eu tenho que frequentar os cultos. Sim, precisa.
Porque a palavra do Senhor nos mostra isso. A palavra do Senhor mostra que à medida que o tempo vai se aproximando, mais nós devemos congregar. Para quê? Para ouvirmos a palavra e, ouvindo a palavra, colocarmos essa palavra em prática. Para sermos cheios da palavra, para nos desintoxicarmos da sujeira desse mundo, dos padrões que esse mundo tem lançado contra nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas nós também não podemos ser ouvintes esquecediços. Precisamos colocar em prática. Porque colocando em prática, a gente não esquece. Colocando em prática, a gente vai odiando cada vez mais o mal. Vai se afastando cada vez mais daquilo que não agrada a Deus. A gente vai ter o mesmo sentimento de Deus quando a gente vê o mal. E quanto àquilo que é justo, nós vamos amar cada vez mais, conforme Deus. Por isso precisamos estar juntos, unidos. Não foi à toa, irmãos. Não foi à toa que o Espírito Santo nos advertiu. Estejam juntos, tenham sabedoria. Agora falta pouco. E a cada dia que passa, falta menos ainda. Então vamos despertar, porque Deus é santo, Deus é justo. Aqueles que não têm se preocupado em se encher do Espírito Santo, aqueles que não têm se preocupado em lavar as suas vestes, mediante a exposição da palavra, correm um sério risco de ficar para trás, por causa da contaminação que muitas das vezes a gente não percebe. Mas Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Eu, como ser humano, eu tenho que entender muitas e muitas e muitas desculpas. Mas e quando Deus sonda o nosso coração diante de algumas desculpas? E quando Deus olha, faz aquele raio-x do nosso coração, da intenção do nosso coração, diante daquilo que nós estamos falando, qual será a atitude dele? Precisamos estar unidos, porque unidos somos mais fortes. Lembre-se da igreja apostólica, lembre-se da igreja de Atos. Eles perseveravam unidos no Senhor, ligados pelo Espírito Santo, com um só pensamento, com um só propósito, com um só coração, com um só louvor nos seus lábios. Deus é justo. Deus é justo. Tem sido um peso para você vir aos cultos? Se arrependa. Ore ao Senhor, peça ajuda. Porque a Deus ninguém engana. Ele conhece tudo. Ele sonda. Precisamos estar unidos nesse período, irmãos. Só vai apertar. Os ataques se tornarão cada vez mais severos. E se estivermos juntos, poderemos animar. Não, meu irmão, vamos permanecer fiéis. Não, meu irmão, vamos junto, vamos caminhar junto. Segura aqui na minha mão. Ou então a gente segura um na mão do outro e vamos permanecer juntos. Lembre-se da palavra, aí um lembra de um versículo, outro lembra de outro, e anima o coração. E reacende a esperança da glória. Por isso precisamos estar juntos, unidos. Lembre-se. Lembre-se dos irmãos do passado que arriscavam suas vidas
muitas das vezes carregando esse santo livro. Se eles fossem pegos, por exemplo, poderiam ser mortos, presos, torturados. Se eles fossem pegos, reunidos, prisão, tortura e até morte. Deus é justo. Deus é justo. Em nome de Jesus. Agora, quando é que Deus, já temos falado aqui um pouco, quando Deus manifesta esse atributo? Nós já até comentamos aqui, mas eu quero pontuar com você alguns, tá? Não tem como falar de tudo. Mas esse é o ponto 3. Quando Deus manifesta esse atributo? Quando livra o inocente, condena o ímpio e exige justiça. Aí eu tenho aqui Isaías capítulo 11, versículo 3. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Deus julga não como fazem os juízes modernos, que fundamentam o seu julgamento segundo as provas apresentadas a eles por outras pessoas. O justo juiz, não. Ele sabe de absolutamente tudo. Nada está oculto ao seu conhecimento. Ele julgará segundo a sua reta justiça. Agora o segundo ponto. Quando Deus manifesta esse atributo? 2. Quando perdoa todo aquele que se arrepende. Já falamos também. Mas quero ler só mais um versículo aqui, que diz, 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Próximo ponto. Ainda dentro desse tópico 3, quando Deus manifesta esse atributo? Quando castiga e julga o seu povo. Amós, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte, ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Só um parênteses aqui, irmãos. Há momentos em que Deus precisa corrigir o seu povo. Amém? Existem momentos em que Deus faz isso. E por quê? Por causa dos pecados. Por causa da tolerância com o mundo, da mistura com o mundo. Deus faz isso. Ao longo do Antigo Testamento, a gente vê muitos relatos disso. Mas que o Senhor nos livre. Amém? Que nós venhamos viver uma vida reta diante dEle, para a honra e para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. E o último ponto desse tópico 3, de que quando Deus manifesta esse atributo, quando salva o seu povo. Já comentamos também, comentamos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que ninguém ouse sair daqui de porque Deus lança o homem no inferno. Ah, Deus é ruim. Não, não é ruim. Deus é justo. Deus é soberano. Ele age com justiça. O homem não quis estar perto dele. Foi porque o homem não quis se submeter ao senhorio de Jesus. O homem quis permanecer nos seus delitos e pecados contra Deus. Logo, não há outra saída senão agir com justiça diante de todas essas coisas. Agora, sim, o último ponto.
Qual deve ser a nossa resposta diante de um justo Deus, diante da justiça de Deus? Antes de de falar dos pontos aqui, quero ler algo também. Diz assim: Deus é justo, suas obras e seus juízos são perfeitos. Na verdade, relembrar, né? Como vivermos em resposta a essa grande verdade? Como vivermos diante de um Deus tão justo? A resposta é: devemos ser justos, porque Ele é justo. E sermos justos como seres humanos somente mediante Jesus nas nossas vidas. Ele é digno. Devemos ser gratos porque Ele é absolutamente merecedor da nossa confiança. E devemos proclamar a sua justiça a todos os povos, pois o seu louvor está devidamente em nossos lábios. Agora vamos aos pontos. Qual deve ser a nossa resposta diante da justiça de Deus? 1. Temer ao Senhor e viver retamente diante dele. 1 João, capítulo 2, versículo 29, que diz o seguinte: Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Agora, 1 João 3,7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia. 2. Dentro desse tópico 4, qual deve ser a nossa resposta à justiça de Deus? 2. Devemos viver com grande confiança em Deus e em seu cuidado para conosco. Salmo 92, versículo 12 a 15. Eu faço questão que você abra nesse. Não que os outros não sejam importantes, tá, irmãos? Mas a gente quer remir o tempo também. Salmo 92, versículo 12 a 15, que diz o seguinte. Salmos 92, versículo 12 a 15, diz o seguinte: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Glória a Deus! Esse tópico 2 declara, mais uma vez lembrando, devemos viver com grande confiança em Deus e em seu cuidado conosco. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 3. Qual deve ser a nossa resposta à justiça de Deus? Devemos viver uma vida de adoração, louvor e regozijo diante dele. Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos, aleluia, e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Glória a Deus, aleluia. Qual deve ser a nossa resposta à justiça de Deus? 4. Devemos viver uma vida de oração diante dele. Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite.
ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quero separar essa parte aqui, que clamam a Ele de dia e de noite. Amados, precisamos orar mais. Amém? Devemos viver uma vida de oração. E o último ponto desse último tópico, que declara qual deve ser a nossa resposta à justiça de Deus. 5. Devemos proclamar a justiça de Deus a todos os povos. Salmo 40, versículo 10, por favor. E depois o Salmo 71. E a gente finaliza aqui. Santo é o teu nome, Senhor. Salmo 40, versículo 10, que diz o seguinte: não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Agora o Salmo 71, versículos 15 e 16. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Amém? Nós devemos apregoar quem Deus é, o que Ele fez, as suas promessas, as suas advertências. Precisamos dizer que Deus é justo, Ele não é corrupto. Precisamos declarar a sua santidade. Precisamos demonstrar a sua santidade em ação, que é a sua justiça. Precisamos crer num Deus que é justo, num Deus que não se deixa enganar, num Deus que não se deixa escarnecer, irmãos. E ao lermos, ao estudarmos sobre esse atributo, qual é a atitude do nosso coração ao reconhecermos a justiça de Deus? Nós já lemos aqui no início, mas essa é uma verdade maravilhosa. É uma verdade que inspira confiança em todos aqueles que pertencem ao Senhor. Porque sabe que tudo aquilo que Ele disse será cumprido, será feito, porque Ele é justo. E a grande promessa que nós temos, que Cristo está voltando, é um registro da palavra de Deus. O nosso Deus é justo, e Ele zela pela sua palavra. Ele é fiel a mim? Não, é fiel à sua palavra. Se eu estiver em fidelidade a Ele, serei alcançado pelas bênçãos da sua palavra, das suas promessas. Se eu não andar em fidelidade a Ele, sofrerei as consequências da minha rebelião contra Ele, porque Ele é justo. Assim como a minha filha, assim como o seu filho, ou você quando era filho, ou sendo filho, desobedece seu pai em algum ponto, a ponto de receber alguma punição. Deus também, Ele é justo. Todo aquele que não se arrepender, todo aquele que insistir em viver e finalmente morrer fora do propósito de Deus, será condenado. Mas qualquer pessoa, independente do que esteja fazendo, independente do padrão de vida que viva hoje, que vier a se arrepender de todos os seus pecados e reconhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tem a vida eterna, tem o favor de Deus. Deus perdoa e o recebe como filho. Amém? Deus é justo. Então, em nome de Jesus,
Não olhe a Deus como tirano quando você ler textos como o Salmo 7, aqueles versículos que a gente tratou, Salmo 11, ou tantas outras advertências, fazem parte da justiça de Deus. Porém, Deus está dando chance a todo homem na face dessa terra de se arrepender de seus pecados, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, conforme nós lemos aqui em Ezequiel. Antes, Ele espera que esse mesmo ímpio se arrependa e se volte para Ele, através e unicamente e exclusivamente através de Jesus. Não se iluda, não se iluda. Hoje tem se falado de tantas coisas. Hoje líderes religiosos têm se reunido para tratar de tantos assuntos, para tratar de diversas religiões. Mas eu fico com a palavra e instruo você a ficar com a palavra, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é o único que conduz o homem a Deus. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão bom é podermos confiar em Ti. Eu reconheço que tudo veio de Ti, tudo vem de Ti. Nada é sobre mim, é tudo sobre o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por a cada momento em que estudamos sobre o Senhor ou que estudamos alguns assuntos relacionados à Tua palavra. O Senhor nos dá a oportunidade de crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor, de nos adequarmos cada vez mais, de termos cada vez mais apurados na nossa mente, a mente de Cristo. Senhor, obrigado. Porém, eu te peço, Senhor, que aqueles que ainda não têm a mente de Cristo, aqueles que ainda compactuam com a injustiça, com o erro, que venham a se arrepender, Pai. Que venham a reconhecer que o Senhor é maravilhoso. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Rei das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pai, eu venho te agradecer, Pai, e eu te peço para tocar. Eu não posso fazer isso. As minhas palavras podem chegar até os ouvidos, mas quem leva para a mente e o coração é o Teu Espírito, Senhor. E esse é o meu desejo, Espírito Santo. Conduz ao coração daqueles que não têm vivido em conformidade com a Tua vontade, Pai. Daqueles que têm vivido impiamente, ou daqueles que têm escarnecido de Ti com suas atitudes, daqueles que têm andado descuidadamente, Senhor amado, mesmo sabendo da proximidade da Tua volta, Pai, de que devemos andar, Senhor, cada vez mais unidos, de que devemos andar cada vez mais limpos, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Senhor, grava a eternidade nos nossos olhos, ó Pai, na nossa mente, no nosso coração, Pai, para que nós não venhamos a nos desviar, para que não venhamos a temer, Senhor, as coisas que estão para acontecer nesse mundo e abandonar a nossa fé em Ti, Pai, e perder a nossa coroa, Pai, que está reservada para nós apenas no final, Pai, dessa caminhada. Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, transforma, Pai, os nossos corações, ó Pai, a ponto de não ficarmos dando desculpas, ó Senhor, negligenciando, Pai, o estarmos unidos, juntos, aprendendo, crescendo, sendo exortados, ó Pai, corrigidos, ó Deus. Louvado seja o Teu nome pelas correções, ó Pai, porque glorificam a Ti, Senhor. Exalta o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela demonstração de amor, de zelo, de graça, de misericórdia para conosco, Pai. Converte os corações, Pai.
que ainda, Senhor, não se converteram, que ainda não pertencem a Ti, ó Deus. Eu te peço, Pai, que cada um venha temer e tremer diante de um Deus tão justo. Que cada um venha se submeter a Cristo e venha cada vez mais ter comunhão cada vez maior e mais intensa com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te peço nessa manhã, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém, Jesus. E amém.